Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você para uma reunião toda especial que acontece às quintas-feiras, a Terapia do Amor. Acompanhe esse intervalo que fala da Terapia do Amor e eu já volto. Muitos sonham em viver um grande amor. Mas, e quando a única coisa que sobra são os cacos de um coração partido? Dores e traumas que tentam nos impedir de seguir em frente. Para se ter uma nova vida, é necessário se desfazer das coisas antigas e colocar um ponto final no que passou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Participe da Terapia do Amor. Separe um caderno e traga nesta quinta para aprender de fato como reescrever a sua história. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, uma ótima noite. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero chamar a sua atenção para um assunto muito importante. Quantas são as pessoas que elas têm vivenciado o lado avesso da vida? Como assim? Talvez você pergunte. Você casou para ser feliz, mas você não é. Você um dia constituiu uma família. Você encontrou uma pessoa amada, teve filhos, constituiu um lar, mas hoje esse lar, ele está desfeito. Hoje você não sabe o que fazer para conseguir a atenção, a compreensão, para viver em paz com a pessoa com quem um dia você idealizou um sonho. Você que vive assim, que está vendo o seu lar ser dividido, o retrato que está na parede está sendo partido ao meio. Aquilo que era uma maravilha está se tornando um pesadelo. Acompanhe a história dessa pessoa que, ao chegar na terapia do amor, ela viveu momentos difíceis, mas quando ela passou a obedecer, quando ela usou a sua fé, a sua situação mudou, assim como a sua também vai mudar. Qual o nome? Michel. Michel e? Vanessa. Vanessa. Mudou da água para o vinho? Sim, senhor. Como é que era a água de vocês? Eu vim de uma família completamente destruída, aonde eu presenciei várias brigas, aonde meu pai agredia minha mãe agredia meu pai, e uma palavra que meu pai falou não ficou plantada, mas colada em mim. Foi: homem de verdade tem que ter mais de uma mulher. Seu pai falou isso para você? Ficou gravado aqui em você? Ficou colada. Colada. Colada pelo decorrer do tempo. E isso acarretou na minha vida, porque acabou a separação do meu pai e da minha mãe, e minha mãe era muito agredida, e minha mãe separou, e ela falava: eu só quero ser feliz. E minha mãe separou e começou a se envolver com vários homens, ao ponto de um dia eu chegar em casa, ela tá toda ensanguentada de uma surra que ela tomou de um homem casado. No meu relacionamento, primeira namorada que eu arrumei, eu já comecei a trair, porque aquela palavra do meu pai estava dentro de mim. E foi ao decorrer do tempo, todas as namoradas que eu arrumava, vinha agressão física e verbal, ao ponto que eu recebi um convite de trabalhar numa casa de prostituição. Comecei a trabalhar nessa casa de prostituição, e nessa casa de prostituição eu me envolvi com uma moça. E essa moça eu levei para casa e ela se ajuntou comigo. E aí o que aconteceu com meu pai, aconteceu comigo. Eu era xerox dele, porque eu agredia, eu traía, eu mentia, eu fazia tudo o que meu pai fazia. E ao ponto de uma vez eu ter dado uma surra nela, que eu estourei a cabeça dela. Isso daí ficou gravado em mim, e eu não tinha jeito. Para mim, não tinha jeito para mim. Por quê? Porque todas as vezes eu pensava em suicídio. Como eu tinha visto lá no relacionamento atrás do meu pai e da minha mãe, não tinha jeito para mim. Ao ponto de que eu engatilhei o revólver na minha cabeça para atirar e não tive
coragem ao ponto de eu tentar tirar minha vida enforcado e não consegui. E a mãe dela, vendo que ela foi agredida, veio e buscou ela, nós separamos. Foi aí que eu encontrei a Vanessa. A Vanessa, ela era... Você sabia de tudo isso? Desculpa, deixa eu só perguntar. Mas você entrou nesse barco Sim, senhor bispo. sem saber? Sem saber de nada, né? Com certeza não tinha lido Namoro Blindado, né? Não. Ok, bom. Eu também vim de eu não tinha referência de família na minha casa, meus irmãos no crime, minha mãe também de um outro relacionamento com meu pai, também de um outro relacionamento, se juntaram, e foi onde eu nasci, né? Naquela briga toda ali, meu pai agredia minha mãe também, e minha mãe sempre tinha aquela questão de querer me proteger. Então, por conta dela me proteger muito, então eu sempre me sentia diminuída, eu achava que não era capaz de nada. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me relacionar num relacionamento, namoro, e ali aquele namoro era um namoro muito abusivo, porque eu não me sentia capaz de sair daquele relacionamento. E aí foi indo, com o tempo, eu já não aguentava mais aquela situação, porque ele me traía assim, na minha frente, e eu ainda assim corria atrás dele. Então eu decidi ir para um outro estado, e quando eu voltei, eu terminei aquele relacionamento. E foi aonde eu conheci o Michel. Então, era tantas brigas na minha casa, que eu falei, não, quero sair de casa. E foi aonde eu me ajuntei com ele. Daí eu encontrei a Vanessa na balada. E nós nos relacionamos, mas ela começou a vir, ela pegou telefones de mulher, ela pegou contato de outras mulheres, cheguei a agredir ela também, fisicamente, como verbal também, e ela vinha para cima de mim também, ela vinha para cima sem sabedoria. A um determinado momento, ela mudou comigo, como o senhor falou na palestra passada, da água para o vinho. Eu chegava bêbado em casa, ela me dava banho. Eu chegava drogado, ela fazia o quê? Mô, você quer comer? Mô, vai deitar. Isso você já vinha às palestras, à terapia, sozinha? Que você começou a pegar mais sério que ele. Ele te trouxe, mas ele não valia muita coisa naquela época. Fala aí, por favor. Desculpa lá, mas pelo menos serviu para trazê-la, né? Então, eu comecei a vir e eu comecei a provar do poder de Deus, né? Porque eu fui liberta dos meus traumas do passado, né? Da minha dor de cabeça constante. E eu vi aquela situação dele, né? Porque além dele trabalhar na casa de prostituição, ele era viciado no alcoolismo e na cocaína. Então, ele chegava em casa sem dinheiro, no outro dia, 10 horas da manhã, e aquilo ali estava atrapalhando tanto a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental e também a nossa saúde. Então, eu comecei a participar das palestras e eu vinha, só que eu falava, Senhor, muda meu casamento, me ajuda a transformar meu casamento. Só que eu chegava aqui na palestra, era totalmente diferente, porque tinha coisas em mim também que eu precisava reconstruir, que eu precisava mudar. Então, a partir do momento que eu comecei a mudar dentro de mim, tirar todos os traumas, aí eu comecei a mudar dentro de casa também. E aí ele começou a ver minha mudança. A princípio, vinha na minha mente, não, minha vontade de desganar ele. Mas não, eu falava, não, tenho que continuar firme, porque senão não vai ter transformação. E aí ele vem da minha transformação, ele começou a vir também. Não precisei ficar forçando. Por si só, ele vem da transformação, ele quis vir. Como foi a sua transformação? Eu comecei a mudar o meu jeito, porque eu era muito agressiva. Ele chegava em casa, eu pegava a chave do carro, eu guardava para ele não sair. Ele chegava em casa, eu gritava, eu era histérica, eu dava uma de louca, eu acordava o prédio todinho, de tanta raiva que eu ficava. Mas eu não entendia que eu estava lutando contra ele. Não era contra ele que eu tinha que lutar, era contra o mal que havia na vida dele. De vocês dois, né? Dos dois. Também não era fácil. Aí ele começou a ver uma Vanessa diferente. Sim. Calma, o que você quer para comer? Isso. Aí eu comecei a mudar com ele. Ele chegava, vinha aquela vontade, né, de gritar, mas
falava, não, meu Deus, me ajuda. E eu me mantinha firme ali, não, tá tudo bem, como é que foi seu dia, né? Senta aqui, vamos jantar, né? Já mudava aquela situação, a vontade de pegar no celular para ver ali o que tinha, o que não tinha mais ou não, deixava de canto, eu simplesmente ignorava o que eu fazia antes. E aí ele começou a vir também, Depois de quanto tempo você vindo sozinha, ele decidiu em vir? torno de 6 meses. E aí, você começou a vir buscar também por você? Sim, senhor bispo, porque eu vi a mudança na minha esposa, né? Eu comecei a ver a mudança nela a partir do momento que eu saía para beber e ela me acompanhava, mas ela não bebia, ela não me criticava, ela não me julgava, ela me tratava completamente diferente. Muitas das vezes eu gastava o dinheiro do aluguel e eu chegava sem dinheiro e depois que eu fui saber que ela chorava atrás de mim, não na minha frente. E ela falava, fica aqui, amor, vai dar tudo certo. E eu fui vendo a mudança nela, eu fui vendo completamente a mudança e eu quis vir. Eu que não tinha referência, eu que não sabia o que era um casamento, hoje o meu casamento é completamente transformado. Do mesmo jeito que ela me chamava de princeso, ela me chama hoje ainda de princeso. Da mesma situação, ela me trata completamente bem. Não tenho o que falar, uma auxiliadora, mudou da água para o vinho mesmo. Tive que renunciar, sair da casa de prostituição, tive que largar as amizades, tive que dar atenção para minha esposa, tive que ser um homem de verdade, porque lá fora, homem de verdade é que tem mais de 2 mulheres. E eu comecei a ver que homem de verdade é que tem uma mulher só. Comecei a respeitar ela, bispo. Não foi fácil, porque o vício da cocaína, o vício da bebida era muito grande. Às vezes eu escutava um sertanejo, eu já queria sair para beber. Às vezes eu chorava, falando, amor, eu não consigo. E ela, consegue. Eu tive que fazer o quê? Renunciar. Sacrifício. Sacrifício. Entrega do eu, né? Entrega, eu tive que entregar. Eu tive que deixar, bispo, eu tive que deixar as amizades. Eu tive que sacrificar os meus desejos, as minhas vontades. Quando eu comecei a sacrificar com a ajuda de Deus, tudo foi mudando. A partir do momento que eu sacrifiquei o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, tudo foi se encaminhando, bispo. Hoje ele é um homem transformado. Antes que eu não era segura, não tinha segurança, né? Hoje eu sinto segurança nele. Eu sei que se eu falar para ele, olha, tem isso aqui para resolver, ele vai dar um jeito e a gente vai conseguir resolver. Então, tudo aquilo que não tinha antes, hoje tem. E o principal, que é o Espírito Santo, mudou tudo. Inclusive, bispo, antes, né, ele que tinha o trabalho dele, hoje a gente faz o trabalho do EVG Night, que também é com garotas de programa. Então, ou seja, tem que confiar. Tentam evangelizar Sim. quem está na prostituição hoje, porque você viveu lá e sabe o que é. Antes, eu levava uma palavra de morte, de droga, de bebida para aquelas garotas de prostituição. Hoje não. Hoje nós levamos uma palavra de vida, uma palavra de fé, de esperança. Hoje que eu levava ela para se prostituir com os homens, hoje eu trago as garotas de programa para a casa de Deus para escutar a palavra. Você que Deus carrega abençoe vocês, tá? uma Obrigado, dor obrigado. no coração, um aperto no peito, um trauma, você que é uma pessoa que deseja ser feliz no amor, mas você não consegue, porque você não consegue convencer a outra pessoa que ela está errada, ou muito menos você não consegue que ela venha te perdoar. Você, primeiramente, tem que iniciar esse tratamento. Essa terapia do amor é para casados, é para solteiros, é para quem namora, quem é noivo, quem é viúvo. É para você que deseja cuidar do seu coração. Você que muitas vezes sofre em silêncio. Você que tem passado noites e noites em solidão. Venha buscar ajuda. Inclusive, traga nesta quinta-feira o seu caderno, porque Deus estará escrevendo uma nova história na sua vida. Escreva qual tem sido ou quais têm sido as suas dores e também já faça ali o seu pedido. Como você quer a sua vida sentimental? Como você quer o seu relacionamento? Eu tenho uma certeza que a parte de Deus, Ele vai fazer. Acompanhe esse intervalo que fala da terapia do amor. Inclusive, eu já queria que você preparasse um copo com água, que hoje estaremos unindo a nossa fé com a Mary Martins. Vamos ao intervalo e, na sequência,
voltaremos falando mais sobre esse dia tão especial. Eu era uma pessoa carente, totalmente carente. Comecei a ir na terapia do amor, tive uma resistência no começo, né? Mas quando eu comecei a ir, eu aprendi sobre o amor inteligente e foi o que me ajudou de todas as formas a, primeiro, me curar, me valorizar, para eu poder ter um novo relacionamento. Me sinto muito feliz, muito realizado. Eu encontrei nela, encontrei na terapia do amor. São ensinamentos que fazem parte da nossa base, do nosso relacionamento, né? Hoje a gente vai fazer 5 anos de casados, mas tudo começou lá atrás com a base na terapia do amor. A maioria dos jovens de hoje escolhem errar para aprender, mas a gente escolheu não errar e aprender. Ano passado, que a gente teve um problema no nosso casamento, eu me vi meio que sem chão. Então eu passei a vir e aqui eu aprendi o que eu precisaria fazer para a gente conseguir continuar o nosso casamento. Hoje a gente está voltando a ter toda aquela confiança. Porque agora a gente sabe para onde a gente vai e a gente quer ir junto nessa até o fim. Se o seu casamento está sofrendo por falta de diálogo, traição ou mentiras, brigas constantes que desgastam a relação, frieza, indiferença e falta de intimidade, pare tudo. É hora de tomar uma atitude inteligente para salvar sua relação. Aqui vão 3 coisas que você pode fazer já. 1. Evite a vontade de dar o troco. Não devolva o mau comportamento do parceiro, também tratando o mal. Só se vence o mal com o bem. 2. Em vez de pensar em separar, pense em superar. Lembre-se que o que você mais pensa é o que vai acabar fazendo. E a terceira dica é: venha participar de uma palestra. Eles vão lhe mostrar que sim, tem jeito para o seu casamento. É só vir, ouvir e colocar em prática. A palestra é gratuita. Venha com ou sem o parceiro e dê o primeiro passo para transformar seu casamento. Seu casamento também pode ser blindado. E nessa quinta-feira em especial haverá um clamor. Eu quero convidar todas as pessoas que querem uma decisão para a sua vida. Eu quero convidar você que tem sido injustiçado no seu relacionamento. Você que diz: chega, basta, não dá mais, eu não aceito mais sofrer. Eu quero ser feliz de verdade. A terapia é para você que está com o seu coração doente, ferido, machucado, que foi traído, injustiçado e muitas vezes não sabe mais o que fazer. Quantas são as pessoas que até mesmo já pensaram em acabar com a sua vida, que estão nesse momento pensando que é melhor morrer do que viver. 99510250 é o número para que você possa entrar em contato e pedir ajuda e falar, desabafar: eu não aguento mais. Envie agora mesmo uma mensagem de texto ou um áudio que nós estaremos com imenso prazer lhe ajudando, tá certo? A nossa catedral está localizada aqui em Guarapuava, como você pode ver, as imagens ao fundo, na rua Padre Chagas, 3536, esse endereço que aparece. Os horários também estão aí no seu vídeo, em especial às 19h30. Venha buscar ajuda, porque o Deus da justiça, Ele há de julgar a sua causa. Como julgou a causa dessa pessoa que você vai acompanhar agora. No dia 22 de novembro de 2006, eu sofri um acidente de moto. Foi na onde que um carro avançou a rotatória e eu estava passando. E nesse momento eu vi a batida. Eu voei 14 metros do local do acidente. E quando eu caí no meio do mato, eu caí de cara no chão. Foi na onde que as minhas pernas fez a alavanca, como eu estava desmaiado. Fez a alavanca e eu acabei fraturando 2 vértebras da minha coluna. E nesse momento eu percebi que eu já não estava mais mexendo as minhas pernas, não conseguia mais mexer o meu corpo. Eu vomitava sangue, eles não tinham esperança. O médico até falou para eles que eles tinham que assinar um termo que estaria me removendo dali para me levar para outra cidade, para onde que houvesse recurso.
e que ele se responsabilizaria pelo caso se eu viesse a óbito, né? Fiquei no hospital durante 1 mês e 20 dias. E 5 dias na UTI. Durante esses 5 dias na UTI, eu acabei tendo uma ferida muito grande nas costas por ficar muito tempo em uma posição só. E essa ferida, ela tinha uma infecção muito grande. Se eu fosse para a sala de cirurgia fazer a cirurgia da coluna, eu poderia morrer na mesa de cirurgia. Então o médico não quis fazer a cirurgia da minha coluna. Então eu tive que ir para casa. Foi onde que eu fiquei 10 meses em uma cama, dentro de um quarto. E nessa época eu chorava muito. Eu chorava muito durante a noite, falando para Deus por que tudo isso tinha acontecido comigo. Por que tinha tantas pessoas ruins nesse mundo, por que isso tinha que acontecer comigo? Teve momentos que eu pensei assim, Deus ele não existe, porque isso está acontecendo comigo. Primeiro veio aquela questão de eu não aceitar a cadeira de roda. Eu tinha ali toda a liberdade de andar com a cadeira de roda, né? Mas eu não me aceitava. Então eu fiquei um período dentro de casa durante 3 anos. Eu não queria mais viver. Por eu ser um inválido, eu estava em uma depressão que ali somente eu e Deus sabia o buraco que eu estava enfiado. Eu estava acabado, estava destruído. Por saber que eu tinha fraturado a coluna e eu sabia que eu não ia poder mais voltar a andar. Você se considerava um injustiçado pela vida? Me considerava injustiçado. Injustiçado porque eu pensava, eu não bebo, eu não fumo, eu não brigo com a minha mãe, eu não bato na minha mãe, eu respeito eles. Eu sou um cara do bem, por que isso está acontecendo comigo? Quando aconteceu o acidente com o Vivaldo, eu já estava na igreja e foi o pior dia da minha vida. A única coisa que eu tinha ali para me sustentar ali era Deus, porque foi uma guerra, mas uma guerra mesmo. Quando eu cheguei na igreja, estava a campanha da Fogueira Santa. Aí eu não pensei 2 vezes, fui com tudo para cima. E eu fui para cima do altar, conversei com Deus lá em cima do altar, falei com Deus. Falei, meu Deus, ou tudo ou nada, porque meu filho está sofrendo. E hoje eu tô vivo praticamente pelo sacrifício dela, né? Um dia eu peguei e falei assim, meu Deus, eu quero mudar de vida. Eu quero sair desse sofrimento. O que eu tenho que fazer? A minha mãe sempre me chamava para me levar ela. E aquilo ali mexeu comigo porque a fé dela era tão grande que ela não se importava com a distância. Então aquilo ali também me moveu a buscar a Deus, a buscar esse Deus que a minha mãe buscava. E nisso eu comecei a ir na igreja, comecei a ouvir a palavra, mudei da água para o vinho. Eu comecei a buscar a Deus e eu comecei a entender que tudo que estava acontecendo ali não era culpa de Deus, foi a minha culpa. Até mesmo culpei durante um tempo o rapaz do outro carro, do carro, né, que avançou. E o pastor pegou e falou para mim assim, Valdo, para você se ver livre de toda essa dor que você sente, de toda essa ansiedade, de toda essa angústia, de toda essa depressão que você tem que ter o Espírito Santo. Então veio a Fogueira Santa no final do ano. E eu vi ali uma chance, uma oportunidade
de buscar essa justiça no altar de Deus. Eu sacrifiquei no altar, eu sacrifiquei na fogueira santa para mim ter o Espírito de Deus, para mim ter o Espírito Santo. Então eu dei o meu tudo para Deus, tanto financeiro como o mais importante, o meu espiritual. Eu me coloquei ali em cima do altar como sacrifício a Deus também. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais viver neste mundo sem o teu Espírito. Porque eu sei, tudo que eu passei lá fora, depois do momento que eu desci daquele altar, eu tinha certeza que Deus era comigo. Eu comecei a minha busca incessante pelo Espírito Santo. E ali eu cheguei no altar, na beira do altar, e eu falei, agora daqui, ou o Senhor me dá o teu Espírito, ou o Senhor me mata logo de uma vez por todas. Então foi na onde que eu vi que eu recebi a justiça de Deus. Aquela injustiça que eu achava que Deus ele tinha cometido comigo, ele falou assim, isso daí foi tudo para mim te trazer você para perto de mim. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu vi que as minhas pernas já não me faziam mais falta. Eu cheguei, antes de sacrificar pelo Espírito Santo, teve uma vez que eu sacrifiquei para mim andar. Só que Deus ele falou para mim assim, você não precisa das suas pernas, você só precisa disso daqui. Você só precisa disso. Então foi na onde que tudo mudou na minha vida. O Espírito entrou, a alegria entrou. E eu vi que eu não precisava de mais nada nesse mundo. Que o Espírito Santo é minhas pernas. Eu costumo dizer, eu não preciso andar porque agora eu vou. Muito bem, prepare o seu copo com água, é momento de oração. Vamos orar com a Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, meu Pai, e quero, meu Senhor, sinceramente te pedir, veja o sofrimento desta pessoa que está passando, meu Pai, com uma doença. Ela está sofrendo com dores no seu corpo, talvez passando por um tratamento difícil. Ela sofre, ela chora, mas ela não tem tido nenhum alívio. E é por isso que nós oramos, meu Pai. Faça um milagre. Nós sabemos que o Senhor é vivo e poderoso e nenhum mal pode resistir, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, porque através da nossa fé nós somos curados. Nós somos libertos de toda doença. Por isso, meu Pai, eu te peço, abençoe esta pessoa agora. Ela está orando comigo, ela tem fé, ela tem a certeza de que o Senhor pode arrancar esta doença, este mal do corpo dela e dar a tua saúde, meu Pai. Em nome de Jesus, que cada pedacinho do corpo dela tenha a tua bênção. Unge esta água com o teu poder e use esta água para abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe desta água, mas de uma maneira diferente. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus na sua vida. Graças a Deus, tudo é possível àquele que crê. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe você. Saúde, forças, levante a sua cabeça. Deus, Ele é contigo. Fique agora com as imagens da nossa catedral. Um forte abraço e até lá.